Fala galera, tudo bem? Começando então mais um vídeo de resumo de mercado, onde estaremos comentando sobre as principais movimentações do mini índice e do mini dólar. Meu objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouco do que eu vi de cenário, o que eu tinha de expectativa, o que o preço fez e quais as oportunidades que ele entregou. Não é um vídeo no qual eu pretendo, com um gráfico parado, dizer aqui deu compra, aqui deu venda. O meu objetivo aqui é tentar transmitir um pouco qual é o meu raciocínio intraday, qual é o meu raciocínio na hora do pregão, qual é a movimentação que eu enxergo durante a movimentação do preço. Então, são vídeos, esse vídeo, o primeiro vídeo do canal também, são vídeos onde eu tento passar fielmente qual a minha interpretação do preço, como se a gente estivesse operando aqui, como se a gente estivesse fazendo um replay de mercado, tá? Então, sem mais delongas, estou no gráfico do mini índice, gráfico diário. Começar falando quais eram minhas expectativas para hoje, tá? Segunda-feira temos semana nova, então eu joguei no gráfico semanal para ver se a gente tem algum fair value gap para aproveitar e para utilizarmos como região de liquidez interna, para estarmos objetivando uma liquidez externa. Eu não tenho esse cenário aqui no semanal, tá? E aí eu vou para o diário procurar por esses fair value gaps. Se não tiver, a gente vai fazer análise de market structure avançado, tá? A gente começa a considerar a movimentação dos candles diários, que vai ser o caso aqui, porque no diário tampouco tem o fair value gap, tá? O único que eu tenho mais recente é esse, o preço já mitiga e já quebra a estrutura externa, então esse fair value gap ele já foi, seu objetivo já foi alcançado, essa ineficiência já foi fechada. Então eu não consigo considerá-lo. Mais para baixo aqui, perto do preço, nas últimas movimentações, última semana, ele não me deixa nenhum fair value gap, ele é um movimento completamente consolidado, né, dentro de um range. Esse era o nosso range da semana passada, um range que estávamos observando para hoje. Então, não tenho fair value gaps no semanal, no diário, vou para 240 minutos, que é o 4 horas, ver se a gente começa, ver se aparecem alguns fair value gaps. Perceba que a gente havia um fair value gap aqui, é aquele, né? É aquele do diário onde já foi mitigado. Depois disso, não tenho, já foi preenchido, não tenho nenhum fair value gap, porém, numa movimentação aqui para trás, eu tenho um gap, um fair value, o qual ainda não foi significativamente mitigado. Esse cara. Eu não consigo considerar essa interação no POI uma mitigação, eu não consigo considerar que aqui ele está fechando ineficiência, tá? Então, essa ineficiência, esse fair value gap dos 240 minutos, perdão, ele está em aberto e ele é, portanto, a minha região de interesse, minha região de liquidez interna, IRL, tá? Ou seja, eu tenho essa ineficiência em aberto, a qual o preço fecha no pregão de quarta-feira, dia 15. Então, no 4 horas eu tenho esse fair value, vou descer o time frame para 60 minutos, ver se eu consigo refinar esse POI. Não, né? Ele continua lá nas 4 horas. Eu não tenho esse interesse em refiná-lo porque essa movimentação já foi. O que eu tenho que ver aqui agora, uma vez que o preço chega nessas regiões, é fazer o alinhamento dos time frames. Aqui eu tenho um fair value gap de 4 horas. O alinhamento do time frame no 4 horas é o 15 minutos, tá? Então, eu vou pular para o gráfico de 15 minutos e eu vou identificar onde que está o shift, onde que está o meu change of character dessa movimentação, onde que eu tenho uma quebra de estrutura. Nos 15 minutos, é aqui. Aqui é o meu shift, é aqui que ele me valida esse fair value gap para uma possível futura operação, tá? Então, eu tenho o preço perdendo esse shift, quebrando essa estrutura no pregão do próprio dia 15 ainda, tá? E aí, nessa movimentação, onde ele faz uma quebra de estrutura indicando uma possível reversão do preço, o choque, o shift, chame como quiser, ele me valida uma pernada. Essa pernada, onde eu tenho regiões de liquidez, se eu não me engano,
Era essa liquidez que estava marcada para o pregão de hoje. Isso. Esse equal lows dentro da minha referência. E o que temos aqui de novo? Fair Value Gap do 15 minutos. Uma movimentação de displacement deixada após o preço mitigar pós de Fair Value Gap de 4 horas, liquidez interna e abaixo da região de 50% que originou o shift na estrutura. Então, esse aqui passa a ser o meu ponto de interesse para uma possível estruturação do preço aqui em cima, objetivando quebra de estrutura aqui em cima, tá? Então, vou deixar marcado aqui, Fair Value Gap 15 minutos. Ele é o meu IRL do dia. Eu quero ver o preço estruturando aqui em cima. E o que é que a gente tem hoje? A gente tinha uma região de equal highs aqui também, olha. Foi justamente a abertura do dia. Ele abre, deixando uma região de equal highs, que passa a ser o nosso buy side liquidity aqui. Então, eu já tenho a minha região de IRL. Eu já tenho a minha região onde eu quero realizar compras por estruturação. E eu já tenho o meu alvo, que é o meu BCL ou o meu DOL, tá? Tá aqui em cima. Uma vez que o preço chega aqui, eu vou descer o time frame agora, tá? Para o meu time frame operacional, da maneira que eu visualizo o pregão. Então, quando o preço abre aqui em cima, se eu quero comprar aqui embaixo, naturalmente, eu consigo olhar para oportunidades vendedoras. Porém, não é o meu interesse pegar essas vendas. Até porque pode ser movimentações erráticas, tem que deixar uma estrutura muito gabaritadinha, ele não faz um consumo de liquidez aqui para trás. Então, eu estava até com o pessoal da sala, eu falei, pessoal, eu não tenho interesse nenhum em pegar essa movimentação de venda, mas eu quero pegar essa movimentação de compra se ele vier a confirmar, né? O preço não havia chegado nessa região ainda. E aí a gente espera, o preço, essa venda aqui ele não confirma nada, né? Ele para numa região de topo, deixa a nossa buy side liquidity lá para ser capturado depois. E aí, uma vez que o preço chega no nosso fair value dos 15, a gente tem que fazer de novo o alinhamento dos time frames. O alinhamento do time frame do 15 minutos é o próprio 1 minuto. E aí a gente começa a ver onde que está o shift nessas estruturações a partir do momento em que ela atinge o nosso point de interesse. Então eu tinha um change of character aqui, eu tinha um consumo de sell side aqui. Quando ele faz esse consumo e me renova o fundo, fazendo um último consumo de sell side, eu decido atualizar o meu shift para cá ou o meu change of character, tá? Dá na mesma, galera. Change of character, shift, mesma coisa. Então eu tenho o meu change of character aqui. Aqui eu tenho um último consumo de sell side. Deixa eu puxar essa região para o lado para não ficar confuso. Lembrem que a gente está dentro do POI, tá? Então eu tenho o change of character, eu tenho o último consumo de sell side. E a partir desse momento, o preço quebra essa estrutura de change of character com fair value gaps. Eu tenho um fair value gap, 2, 3, tá? Então eu tenho 3 fair value gaps e eu tenho inclusive fair value gap nessa quebra de estrutura. Pessoal que me acompanha, vocês já sabem que quando eu tenho fair value gaps numa estruturação de change of character de shift, eu tenho o breaker block validado. Qual é o meu breaker block nessa movimentação? Esse camarada aqui. Todo esse candle azul, tá? Azul, verde, não sei como tá o gráfico de vocês. O que isso me sinaliza? Que aqui é um ponto de interesse. Aqui é um POI, é um PD Array interessante para, uma vez que o preço rompa essa estrutura, inverta o fluxo, inverta o order flow, ele reteste nessas regiões para dar continuidade e aí se iniciando o Market Maker Buy Model, tá? Objetivando captura de buy side que ele criou hoje na abertura. Então, essa foi a principal movimentação, ao meu ver, no mini índice, tá? Eu tenho o preço chegando no Fair Value Gap dos 15 minutos, me estruturando com Change of Character, captura de sell side e validação de Breaker Block.
aqui a gente pegou essa oportunidade. O seu trade fica mais ou menos assim, tá? Depende, não sei como que você está acostumado. Eu coloco geralmente, a depender do tamanho do meu ponto de interesse, do meu POI, minhas entradas no 50%. Então aqui eu tinha uma entrada no 50% com stop abaixo da região. Se eu não me engano, eu entrei no 305, tá? 305 aqui. O stop estava de 70 pontos, se eu não me engano. 70, 65. Objetivando consumo de buy side. Essa foi, ao meu ver, a principal movimentação de hoje no mini índice, tá? Gerando uma oportunidade de 15-1, ou seja, você tem um trade pagando 15 vezes o seu risco. Se você arrisca 100, você tem um retorno de 1.500. Se arrisca 10, 150, por aí vai. Retorno de 15 vezes o seu risco. Após isso, aqui em cima, o que a gente tinha? De novo, eu vou precisar trazer para os time frames maiores, ver se a gente tem algum POI. Aqui em cima eu já estou vendo que a gente tem um BPR aqui nessa região. Filtrar melhor, ele fica assim, tá? Meu BPR, dos 15 minutos. Onde, de novo, eu necessito, para o meu operacional, ver configurações de preço aqui dentro. E aí, vamos fazer o trabalho de alinhamento de time frames novamente. O alinhamento do 15 minutos, ele é no 1 minuto. Eu desço o time frame para acompanhar, para identificar se houve alguma quebra de estrutura, se houve change of carry, se houve shift aqui dentro. E de cara, a gente já consegue ver que não, né? Então, essa movimentação aqui, ao meu ver, ele não confirmou por estruturas, tá? Onde que eu tenho um possível change of character aqui, é nesse candle negativo, onde o preço ele perde, mas ele não me deixa nenhum fair value gap considerável aqui, só o de cima. Ou seja, eu não consigo validar esse breaker ainda. Aqui teria uma possível venda, onde o preço vai embora sem voltar para reteste, tá? Então, a melhor oportunidade, ao meu ver mesmo, foi aquela da compra, tá? Porque ela estruturou, tivemos a estruturação em cima de um POI relevante e de acordo com o bias para consumo de liquidez externa aqui, tá? Buy side, ERL, que seja. Depois a venda não configurou nada, ao meu ver, tá? Sempre, galera, aqui é sempre ao meu ver, tá? Então aqui eu não tive essa confirmação, o preço retorna para os níveis de fundo. E aí eu já não tenho interesse em realizar nenhumas operações aqui. Então essa foi a principal movimentação do mini índice. Vamos pular para o mini dólar. Bom, comentar aqui rapidinho também da movimentação do dólar, o que a gente tinha. Estávamos trabalhando dentro desse range, tá? Essa é a minha swing high, essa é a minha swing low, ou seja, estou trabalhando nessa estruturação, esse range de prêmio e desconto. Na região de prêmio, eu tenho, de novo, sempre ele, tá? Fair value gap de 4 horas. O preço mitiga 50% e desenvolve. Não desenvolve tão impulsivamente, mas ele começa a fazer quebra de estrutura, tá? Então eu tenho uma quebra de estrutura aqui, tem outra quebra de estrutura. E aí a gente vai vendo onde tem fair value gap para podermos dar continuidade nessa movimentação bearish aqui que o preço está mostrando. Qual é o meu fair value gap de 240 minutos que eu tenho mais recente, deixado inclusive no pregão de sexta-feira, de quinta para sexta? É esse fair value gap dos 240 minutos. Então essa era a minha região para hoje de liquidez interna, objetivando consumo de liquidez externa, tá? Então esse aqui é o meu IRL, aqui embaixo a mínima de sexta é a minha estrutura que eu quero que o preço busque, é a minha estrutura de liquidez externa. E aí a gente vai tentar, obviamente, refinar esse POI para que o nosso alinhamento de time frames fique cada vez mais razoável, fique cada vez mais possível de se realizar operações intraday, tá? Então 4 horas eu vou para os 15. Nos 15 minutos, a gente estava até analisando, eu não tinha fair value gap,
mas eu tinha um order block aqui, seguido de ineficiência, e que captura uma liquidez, tá? Eu já vou demonstrar aqui para vocês. Então aqui eu tenho um OB dos 15 minutos. É um OB seguido de ineficiência e que captura uma liquidez. Então esse camarada aqui tá válido, esse camarada tá legal para a gente acompanhar uma estruturação e se encontra dentro da região do Fair Value Gap de 4 horas, que é a nossa região de liquidez interna. Então aqui é segunda-feira, o preço abre impulsivamente, chega na região, já demonstra pelo próprio candle dos 15 minutos, tá? Uma certa fraqueza. Quando ele chega nessa região do 4 horas e principalmente nessa região do order block de 15 minutos, a gente vai fazer o alinhamento de time frames, e aqui eu opto por fazer o alinhamento de acordo com o order block, tá? Porque o meu alinhamento aqui passa a ser o de 1 minuto. Então eu desço meu time frame e aqui eu começo a acompanhar as estruturações para ver se o preço me dá alguma oportunidade. Aqui ele faz um primeiro shift, change of character. Essa pernada, a gente estava até comentando que eu não tinha pós tão interessantes, né? Como eu não tinha uma oferta tão interessante, como eu não tinha uma oferta tão validada, eu até comentei, galera, talvez eu espere ele fazer uma outra quebra-estrutura para aí sim pensar em tomar risco, tá? Porque eu realmente não sei qual é a região nessa pernada que quebra a estrutura, qual é a região nessa pernada que o preço tem uma maior probabilidade de segurar, tá? Então, eu decido não fazer nada aqui nessa pernada, espero ele fazer uma quebra de estrutura de continuidade, que é o nosso boss, nosso breakout structure, e aqui sim, ele me deixa um POI um pouco mais validado, deixa eu puxar para cá, que é justamente um Fair Value Gap. Ele me valida essa região, é um Fair Value Gap. Esse aqui tá minúsculo, acima da região de 50%. Acima dessa liquidez. Aqui é a oportunidade, é a movimentação mais clara que eu consegui ver no dólar hoje, tá? O teu trade. Aí não sei, né? De novo, vai depender de como que você faz. Eu coloco sempre 50% dos pós. Aqui dava um risco de 2,5 pontos, tá? Objetivando. A gente já tinha esse ponto antes do pregão abrir. Aqui é o nosso sell side. Aqui é o nosso ERL. Esse aqui é o teu objetivo da venda, uma vez que o preço mitiga as regiões de liquidez interna, tá? Aqui dá 23,5 pontos de alvo, uma oportunidade de 9 para 1 no 50%. Perceba que o preço não vai. Então, não fiz esse trade no dólar. Quem pegou tinha que ter optado por tomar risco no toque do POI, né, do Fair Value Gap de 1 minuto. Teu risco retorno ia diminuir um pouco para 7,6. Ainda assim, não tá ruim. E essa foi a principal movimentação que eu vi no dólar hoje. De resto, essa movimentação secundária, tá? Não me interessa essa daqui, não é a principal movimentação do dia. Fechou? Bom, esse foi o resuminho do pregão de hoje, dia 20 de maio. Falamos de mini índice, falamos de mini dólar, qual é o meu racional, o que eu interpreto, de que forma eu acompanho a estruturação do preço, o que eu espero o preço fazer, como que eu marco as minhas regiões de interesse. Fechou? Espero que tenha contribuído com seus estudos. De novo, meu objetivo aqui não é chegar com um gráfico parado, pronto, e falar aqui deu compra, aqui deu venda. O meu objetivo aqui é tentar trazer de uma maneira mais fidedigna possível a maneira que eu enxergo a movimentação do preço, a maneira que eu enxergo a estruturação do preço, tá? Então, obrigado. Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído para o estudo e até a próxima.